Oi, meu nome é Raika e o meu grupo vai estar apresentando o tema LGBTQIA+, que é composto por Cauã Nascimento, Evelyn Astério, Hélio Henrique, Maria Barbosa, Verena Ribas e Victor Levi. A sigla LGBTQIA+, é um resultado de força e união que não só aqui no Brasil, mas também em outros países ganharam força para mostrar a importância da singularidade desses indivíduos, que cada um deles são representados por uma letra e eles sofrem preconceitos e lutas distintas. Bom, cada letra tem um significado e são representados por uma cor de bandeira. O L são lésbicas, que é quando uma mulher se atrai somente por mulheres. O G são gays, que é quando um homem se atrai somente por homens. E o B são pessoas bissexuais, que ela se atrai tanto no sexo feminino, tanto no sexo masculino. O T são os transgêneros. Diferente das letras anteriores, o T não significa uma orientação sexual, e sim uma identidade de gênero, também chamada de pessoas trans. Ou seja, quando uma mulher é identificada como um homem, ela é homem. Ou quando um homem se identifica como mulher, é uma mulher. O que é queer? Pessoas com gênero queer são aquelas que transitam entre as noções de gêneros. A teoria queer defende que a orientação sexual e a identidade de gênero não são resultado da funcionalidade biológica, mas de uma construção social. O I é o intersexo. A pessoa intersexo está entre o feminino e o masculino. As suas combinações biológicas e desenvolvimento corporal, como cromossomos, genitais, hormônios, não se enquadram na norma binária, que é masculino ou feminino. Por fim, o A, que é assexual. Uma pessoa assexual é aquela que não se sente atraída por nenhum tipo de pessoa, independente do gênero. Existem várias formas de pessoas assexuais, mas o mais comum é aquela que não vê o sexo humano como prioridade. No final, tem um sinal de mais, e ali está representando outras comunidades. Exemplo do P, que são pessoas pansexuais. São pessoas que já se interessam por todos os tipos de gênero e todos os tipos de pessoas, como trans ou não binário. As lutas passadas pela comunidade LGBTQIAP+, no Brasil, tanto no mundo todo, não é algo que vem de agora. E para conseguir os direitos que tem-se atualmente, foi necessário muitas lutas e manifestações antigamente. E hoje eu resolvi citar duas delas, sendo uma do Ferros Bar, que ocorreu aqui no Brasil, e outra do movimento de Stonewall, que ocorreu lá nos Estados Unidos. No ano de 1961, na rua Martinho Prado, de número 119, foi inaugurado o Ferros Bar, em São Paulo, em um lugar cheio de bares e que era associado tanto antigamente quanto hoje em dia à prostituição, venda de drogas, entre outros. O bar pela manhã atendia a família brasileira, de manhã funcionando como um restaurante e pizzaria e à noite como local para as lésbicas se encontrarem. Bom, lá havia o grupo chamado GALF, que significa Grupo de Ação Lésbica Feminista. Juntas elas criaram um jornal para temas de empoderamento feminino, falando sobre a comunidade LGBTQIA+, com ênfase no lesbianismo, trazendo o direito feminino, lésbico, política, família, trabalho e também a cultura e literatura, por haver também várias poesias no folhetim. O nome desse jornal era Xana com Xana. GALF e o jornal Xana com Xana apresentavam uma representatividade política. Na época da ditadura, por exemplo, que elas também fizeram parte, manifestaram. No dia 19 de agosto de 1983, elas já estavam revoltadas e então um tumulto foi causado no bar. Um movimento, felizmente sem violência, onde reuniu lésbicas, feministas, representantes da comunidade LGBTQIAP+, com apoio de políticos também, como Eduardo Suplicy e Irene Cardoso.
as mulheres subiram nas mesas e leram um manifesto sobre a repressão e pelos direitos das mulheres lésbicas. Esse se tratou de um dos primeiros movimentos políticos da comunidade LGBTQIAP+, aqui no Brasil. A mídia, felizmente, também viu isso como uma conquista para as mulheres, o que foi bem surpreendente, já que a mídia é controlada pelas pessoas, né, pela população dessa época, e que era uma época tão repressiva quanto tanto as mulheres quanto para as pessoas da comunidade. Acabaram trazendo uma nova visão para as pautas feministas e LGBTs. Além disso, isso fez com que as mulheres lésbicas pudessem ganhar mais espaço e oportunidade para falar sobre si, já que elas eram vistas como seres nojentos e... enfim. Então esse dia, 19 de agosto, ficou marcado como Dia Nacional do Orgulho Lésbico. Sendo assim, parte da revolução LGBTQIAP+, no Brasil, se deu a partir das lésbicas, assim como questões feministas também veio por elas. Já a manifestação de Stonewall aconteceu no ano de 1969, no dia 28 de junho, que hoje é tido como o Dia Internacional do Orgulho LGBT, e também foi a partir desta manifestação que ocorreu o início da parada gay, parada LGBT, enfim. É tida como a primeira parada onde as pessoas foram manifestar nas ruas pelos seus direitos e demonstrando também o seu orgulho de ser quem são. Muitas pessoas se juntaram na revolta de Stonewall no dia 28, no bairro de mesmo nome, Stonewall, por causa da violência policial que era constante nas ruas. Então, esse bar, que ficava no bairro Village de Nova York, era tido como um local onde as pessoas gays, LGBTs, enfim, lésbicas, de todas as letrinhas, podiam ir para encontrar um lugar de conforto para si mesmo e achar pessoas que estão na mesma situação que você. No entanto, os policiais invadiam e eles resistiam, mas teve um dia que eles resolveram dar um basta nisso e acabar de vez com essa violência que estava acontecendo constantemente. Pra vocês terem uma ideia, até bebidas eram proibidas de serem vendidas para pessoas LGBTs, sendo que aquilo era um bar. Então eles tinham que arrumar alguma forma de conseguir aquilo ilegalmente e para manter o bar funcionando. Várias pessoas importantes surgiram a partir dessa manifestação, mas eu vou dar um ênfase principal na Marsha P. Johnson, que era uma mulher trans que era ativista dos direitos LGBTs nos Estados Unidos, mas que infelizmente acabou morrendo por suicídio, tá? E apareceu no rio Hudson e foi tida como suicídio, embora cresça que ela foi morta. O medo do preconceito, da violência e de ter a carreira prejudicada de alguma forma ainda faz com que muitos profissionais LGBTQIA+, escondam sua orientação sexual no local de trabalho. Não é raro pessoas se depararem diretamente com a homofobia no ambiente profissional. Uma pesquisa da consultoria Mais Diversidade, divulgada em junho deste ano, ouviu 2.168 pessoas LGBTQIA+, no Brasil, e constatou que 70% delas não se sentem seguras no ambiente de trabalho. Pelo menos 1.236 acreditam que a sexualidade atrapalha o crescimento profissional. Muitos presenciaram casos de preconceito dentro das empresas, o que explica por que 434 disseram não falar sobre a própria sexualidade ou identidade de gênero no local onde trabalham. Nas escolas não são diferentes. Há vários adolescentes que não se aceitam ou escondem sua sexualidade por conta do preconceito e da homofobia. Olá, meu nome é Victor Levi e eu irei falar um pouco sobre as estatísticas e a introdução delas. Eu irei aprofundar com vocês e vamos lá. Este ano o IBGE divulgou resultados inéditos do módulo de atividade sexual da Pesquisa Nacional de Saúde, a PNS, de 2019. A pesquisa mostrou que cerca de 2,9 milhões de pessoas
se declararam homossexuais ou bissexuais no país, o que corresponde a 1,8% da população maior que 18 anos. E bom, desses números que eu acabei de citar, são considerados apenas mulheres brasileiras. Desses números, 0,9% se declara lésbica e 0,8% dessas mulheres se declaram bissexuais. E já os homens, 1,4% se declara gay e 0,5% se declara bissexual. Tanto entre homens e quanto entre as mulheres, 1,1% disseram não saber responder sobre e 2,3% recusaram a responder a pesquisa do IBGE. A maioria em ambos os grupos declaram-se heterossexuais. Em relação às estatísticas das regiões, o Sudeste registra o maior percentual, de 2,1%, enquanto o Nordeste registra o menor percentual de 1,5%. A região Nordeste também foi a que mais registrou mortes por homofobia no ano de 2021, segundo o IBGE, com cerca de 52 casos. O resultado brasileiro foi o segundo estudo semelhante a outros países, como por exemplo a Colômbia, que teve 1,2% da população que se autodeclararam homossexual e bissexual. Segundo o IBGE, no Brasil, 2,9 milhões de pessoas de 18 ou mais se declaram lésbicas, gays ou bissexuais. Os dados coletados em 2019 mostram que 94,8% da população adulta, o que equivale a 180 milhões de pessoas, se identificam como heterossexuais, ou seja, têm atração sexual ou afetiva por pessoas do sexo oposto. 1,2%, ou seja, 1,8 milhões, declaram-se como homossexuais. Têm atração por pessoas do mesmo sexo ou gênero. E 0,7%, ou seja, 1,1 milhão de pessoas declaram-se bissexuais. Têm atração por mais de um gênero ou sexo binário. De acordo com o IBGE, a população homossexual ou bissexual é maior entre os que têm nível superior, 3,2%, maior renda, 3,5% e idade entre 18 e 29 anos, 4,8%. Considerando a escolaridade, 3,2% das pessoas com nível superior completo identificam-se como homossexuais ou bissexuais. Já entre aqueles sem instrução escolar ou com nível fundamental incompleto, apenas 0,5% se declaram dessa forma. A proporção de pessoas que afirmam não saber ou não responder à pergunta foi maior entre os brasileiros com baixa escolaridade. O Brasil é o país que mais mata mulheres trans, travestis e homens trans. Eles constituem um grupo de alta vulnerabilidade à morte violenta e prematura no Brasil, com expectativa de vida de 35 anos, enquanto o resto da população é de 74 anos. Falando sobre os motivos da homofobia, a maioria das pessoas que são homofóbicas tem motivos para isso e pensam com muita convicção de que elas estão certas e de que tudo aquilo faz sentido na cabeça delas, né? E tem, por outro lado, pessoas que fazem coisas que são homofóbicas, porém elas não se dão conta disso, porque justamente já é algo imposto na sociedade, que a gente já cresce aprendendo, então quando a gente faz isso, a gente pensa, não, isso é só brincadeira mesmo, zoar o amiguinho, tá de boa. Só que não é bem assim, né? Bom, o principal motivo da homofobia, a principal razão que é colocada em muitos casos, é o padrão da heteronormatividade. Como eu já disse anteriormente, a gente cresce com a ideia de algumas coisas e, bom, esse é o padrão heteronormativo, que tem que ser hétero, tal, tem que ficar com a mulher e pipipi, popopó. Quando o ser humano ele é exposto a algo que seja diferente a isso, que ele foi criado nesse padrão, muitos dos humanos tratam aquilo como diferente, anormal, ou inferior e até patológico, como a ciência já tratou a homossexualidade
como uma doença, tratou como algo científico patológico, só que já vai provado que não é bem assim que funciona. Um ponto muito interessante que a psicologia já colocou sobre isso, no caso o grande pai da psicanálise, Freud, ele dizia que todos nós nascemos bissexuais, porém nós sempre ao passar do nosso desenvolvimento nós nos mantemos afastados, nós criamos uma força gigantesca para reprimir o sexo oposto. E grande parte dos homofóbicos são pessoas que tentam expor a sua heterossexualidade, sabe? E eles fazem isso justamente pelo medo da sua homossexualidade. No caso, eles fazem isso por medo. Pode até se ligar ao nome, que é homofobia, que significa fobia, aversão ou até medo. Outra razão também muito comum para as pessoas serem homofóbicas, de uma maneira muito estúpida, sem elas perceberem, é que elas tratam seus dogmas religiosos como uma razão cega para poder discriminar as pessoas e tratar elas como inferiores. Como no caso de uma aí que vocês já devem saber de qual eu estou falando, mas, como eu disse, aprender, elas são ensinadas aquilo, então, por causa da religião delas, elas acabam sendo homofóbicas. O que é claramente errado, porque não é ensinado desse jeito, sabe? Tem todos os ensinamentos e tal, sobre uma coisa ou outra, só que muitas das pessoas não tratam da maneira certa, entende? Então, elas são homofóbicas, sabe? A sigla LGBTQIA+, evoluiu com o movimento para gerar inclusão e incentivar o respeito. De acordo com uma reportagem no G1, o historiador Renan Almeida explica que os LGBTs eram chamados aqui no Brasil de Movimento Homossexual do Brasil. Nos anos 80, houve uma mudança para GLS, que eram gays, lésbicas e simpatizantes. Ou seja, naquela época só eram considerados estes, e os simpatizantes, que eram os heterossexuais que apoiavam a causa. Esse termo excluía mais do que incluía, por conta de anular outras sexualidades. Em 2000, surgiu o termo GLBT, mas em 2008 surgiu LGBT, para visibilizar mais as lésbicas, e logo após surgiu LGBTQIA+, visando incluir mais comunidades dentro do núcleo. Bom dia, meu nome é Cauã e eu vou estar dando continuidade ao vídeo e também encerrando ele. A partir dos dados que foram apresentados anteriormente, podemos concluir que a comunidade LGBTQIA+, ela é uma minoria no nosso país. Sofrem diariamente por conta de agressões físicas, verbais, psicológicas. Durante a história do Brasil, eles tiveram que lutar bastante para conquistar os seus direitos e mesmo assim ainda são vítimas da sociedade. Inclusive, até o ano de 2020, pessoas LGBTs não poderiam doar sangue, porque era como se gays tivessem AIDS, assim eles diziam, por conta de uma epidemia que aconteceu do vírus HIV há muito tempo atrás. Só que é uma fala muito equivocada, porque a maior parte das pessoas que possuem o vírus HIV são pessoas heterossexuais. E isso era mais por conta de um preconceito. As pessoas da comunidade LGBT vivem constantemente com medo por conta da pressão que é imposta em cima delas, por conta da família, religião que não aceita e diversos outros fatores, o medo de não conseguir se encaixar no mercado de trabalho. E essas pessoas não têm a mesma oportunidade, o mesmo padrão de vida, geralmente, que uma pessoa hétero teria na sociedade. Um outro fato que deve ser destacado é sobre o Brasil ser o país que mais mata pessoas trans no mundo todo. Isso é um dado extremamente triste e às vezes a gente nem lembra disso e nem presta tanta atenção, mas se formos parar para pesquisar e olhar todo dia
pode ter um caso de uma mulher trans que foi assassinada, principalmente as mulheres que são expostas a muita violência, marginalização e repressão da sociedade. Teve uma reportagem que muitas pessoas tiveram acesso, que foi da mulher trans, que ela foi queimada viva. E isso só por conta do preconceito mesmo. Pessoas que foram criadas tendo em mente de que isso era errado e que não tentaram desconstruir essa visão, porque vivemos num país realmente muito preconceituoso. E, em específico, as mulheres trans, elas sofrem bastante porque as empresas não contratam, lojas também não, por conta realmente do preconceito, e muitas têm que trabalhar na prostituição para conseguir sobreviver. Isso tudo por conta do preconceito estrutural que temos no país. Mas viemos por meio desse vídeo alertar para vocês e mostrar tudo o que aconteceu. Espero que vocês tenham entendido e que essa mensagem seja repassada, que todos somos iguais e merecemos respeito. E mesmo com todos os dados tristes, ainda há esperança. Agradecemos pela atenção de vocês, muito obrigado e até o próximo vídeo.